Muito bem, então a nossa disciplina de pesquisa e prática profissional, a escola, ela tem uma determinada organização para a gente dar conta, né, desse grande conteúdo do que é a organização escola, de que forma essa escola está organizada. Tá? Então, nessa aula, na primeira aula, eu dividi os seguintes assuntos para a gente refletir, para a gente discutir, para a gente tratar. Acompanhe aqui nos nossos slides quais são os elementos principais dessa nossa primeira aula. Concepção de educação e a função da escola, que na verdade, né, para você que é um futuro profissional da educação, um futuro professor, né, nessa área educacional, quando você vai trabalhar numa escola, a intenção é que você primeiro conheça esse ambiente. Então, eu preciso saber qual é a concepção de educação que essa escola, onde eu vou atuar, ela compartilha, né, com os seus sujeitos. Nós vamos tratar também nessa aula 1 do projeto político-pedagógico, que é um dos elementos que regulamenta as atitudes, as ações, aquilo que ocorre dentro da instituição escolar. Nós vamos tratar também sobre os agentes escolares. Quem são os agentes escolares? Quem são as pessoas, na verdade, envolvidas nesse ambiente escola e o que eu preciso saber para entender esse local. Então, a partir desses agentes, nós vamos tratar sobre o professor, né, o trabalho do professor. Nós vamos tratar também, além do professor, dos alunos, quem são esses alunos da escola. Nós vamos tratar sobre a escolha do material didático relacionado a essa atividade do professor. Vamos tratar sobre a participação dos pais na escola, sobre o papel e a função do diretor dessa escola e sobre o pedagogo. Então, são esses os envolvidos, os agentes que fazem com que a escola de fato funcione, né? E cada um desses sujeitos tem um papel. E é sobre esses papéis, essas funções, essas atividades que nós vamos discutir na aula 1. Vamos dar início à contextualização da nossa aula Pesquisa e Prática Profissional à Escola. Essa disciplina, ela tem uma importância muito grande para vocês, alunos dos cursos, né, de licenciatura, que são profissionais que vão poder atuar na escola futuramente como docentes. Então, um dos campos, entre as várias possibilidades hoje em dia, que nós encontramos com a formação universitária que vocês vão ter nesses cursos que vocês estão realizando, uma delas é a possibilidade de ser docente do ensino fundamental, né, dos anos finais do ensino fundamental ou fundamental 2, como a gente conhece em algumas regiões, e também docentes do ensino médio. Só que antes do profissional se tornar um professor, dele se engajar numa escola, ou até mesmo antes dele começar um estágio nessa escola, ele precisa conhecer os elementos que fazem com que essa escola se organize, com que essa escola funcione. Então, nessa aula, o objetivo é tratar bem desses elementos. Acompanhe aqui nos nossos slides. Então, para entender a organização escolar, é necessário compreender a percepção dos sujeitos que integram o espaço da escola e a dinâmica deles no processo educativo. Então, qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que vocês reflitam sobre esses sujeitos que fazem com que a escola se organize, né? Quem são esses sujeitos? Os professores, os alunos, conhecer o papel do professor, qual é a sua importância dentro da escola, qual é o papel do aluno, como esse aluno é visto hoje em dia,
outros sujeitos envolvidos, também nós vamos analisar nessa aula, como, por exemplo, o papel da direção, né, do gestor dessa escola. Nós vamos observar também o papel e a importância da participação dos pais, da comunidade escolar, para que as atividades realmente aconteçam na escola, para que a aprendizagem realmente seja concebida nessa escola, né? E esses elementos são de extrema importância para que você, que já atua ou que vai atuar na escola, seja como docente, seja como um diretor futuramente, ou seja como um estagiário, para que você entenda como funciona esse contexto, como que eu vou atuar, como que eu vou agir dentro desse contexto, que tem uma organização que eu preciso respeitar, que eu preciso seguir, seja para fazer uma observação durante o estágio, seja para atuar enquanto docente lá no futuro, enquanto profissionais da educação que vocês possam ser. Então é importante que a gente perceba quais são as reais funções desses personagens, né, dessas pessoas que estão envolvidas no contexto escolar. Porque como a gente sabe, hoje em dia, os vários profissionais aí dos cursos de licenciatura, eles têm outras possibilidades de trabalho, claro, além da escola. Mas o foco principal, né, ainda acaba sendo o local principal de trabalho desses futuros profissionais, acaba sendo ainda a instituição escola, né? E assim nós precisamos entender como essa escola está estruturada, como que ela funciona, quais são os elementos que fazem com que ela de fato se organize.